gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Hoje aqui com um formato um pouquinho diferente, né? Quem está vendo em vídeo já deve ter visto que está um pouquinho diferente. Quem está ouvindo apenas em áudio, fiquem tranquilos, porque ele ainda vai estar amigável para quem está só ouvindo. Inclusive, quem está vendo no YouTube ou no Spotify, que são os lugares onde eu consigo colocar vídeo. Dá para deixar também como som de fundo enquanto você executa suas tarefas domésticas ou qualquer outro tipo de atividade. Mas hoje eu vim aqui falar sobre os livros que eu dei 5 estrelas, porque fazia tempo que eu não falava de livro. E não costumo ir tão bem quanto falar de filme, mas eu queria. Eu estou trabalhando na pauta dos 35 antes dos 35, lembra? Então, tava começando a mexer nessa pauta, eu falei, quero falar de livros. Então, aqui estou eu falando de livros. Eu uso o Scoob para marcar os livros que eu leio. O Scoob é uma rede social de leitores. Essa aqui é a carinha dele. Você pode adicionar livro como lido, dar nota, escrever review, ter amigos, ver os livros que os amigos leem. Não é um lugar para fazer download de livro. Fique isso claro. É uma rede social para interagir com outras pessoas e ver o que elas estão lendo. E eu tenho essa conta desde 2009. Em 2009, eu tinha 16 para 17 anos. E assim, eu preciso dar um resumo da minha vida leitora. Eu lia muito quando eu era adolescente, tipo, muito. Eu ia pra biblioteca e lia um livro por semana, assim. Então, nessa época que eu fiz o Scoob, eu coloquei alguns livros que eu tinha lido ali 2 anos antes, que eu tinha de cabeça, acho que eu não tava no caderninho, e comecei a anotar os livros que eu li desde então. Na época da faculdade, que foi no meio da década de 2010, eu diminuí um pouco o meu ritmo de leitura, até que no momento que eu comecei a trabalhar eu diminuí muito, assim, se eu lia um livro por ano era muito, e tudo mudou com a pandemia, que eu voltei a ser leitora e tal, voltei no ritmo que eu tenho hoje em dia. Nenhum ano foi tão produtivo quanto 2021, mas estamos aí, né? Então, com isso, eu abri meu Scoob e eu peguei todos os livros que eu dei 5 estrelas, tanto agora, nessa retomada de leitura, quanto no passado, e eu cheguei a 72 livros. 72 livros. Muitos livros. Então, eu não vou entrar muito em detalhes para não ficar muito extenso esse programa, então podem ficar sossegados que não vai ter spoiler de nada. E eu também não vou ficar falando muito de cada livro. Eu salvei as imagens, joguei aqui no Time Maker e ele me deu em ordem aleatória. A única coisa que eu fiz foi agrupar as séries e os autores, né? Pra eu falar mais ou menos de uma vez de cada um deles. E aqui no nosso tier tem 6 categorias. A primeira é favoritos, que são livros que de fato dei 5 estrelas, eles são grandes favoritos, eu gosto muito deles. Posso falar muito sobre, posso fazer episódios sobre ele, enfim, vocês entenderam. Livros que eu gosto muito. Tem a segunda categoria, que é Muito Bom, Parabéns, que ainda são livros que eu gosto bastante. Eu acho que ainda merece os 5 estrelas, mas eu precisei separar, entendeu? É como se o Favoritos eu dei 5 estrelas e favoritei. E o Muito Bom, Parabéns eu apenas dei 5 estrelas e achei que tá ótimo, gostei bastante. Mas não é um livro que vai entrar na minha lista de favoritos e coisa do tipo. Aí depois tem o Fui Emocionada, que são livros que eu ainda gosto, mas que eu talvez tenha sido um pouco emocionada de dar 5 estrelas, talvez hoje, avaliando, talvez seriam 4 estrelas e meia, não sei, alguma coisa assim. Logo em seguida, tem mais ou menos isso, só que o oposto, tipo, Fui Generosa Demais. É um livro que eu dei 5 estrelas, mas agora olhando em retrospectiva, talvez eu não tenha gostado tanto. Talvez seja um livro 3 estrelas e meia. Enfim, momentos. Serve pra categorizar algumas coisas do passado, talvez. E aí tem as 2 últimas categorias, a que não lembro de nada, que são livros que eu não lembrava que tinha lido até fazer essa lista. Ou livros que, quando eu fiz a lista, eu lembrei que eu tinha lido, mas ainda assim não lembro da história, não lembro de quase nada. E o não lembro, mas eu quero reler, que são livros que eu não lembro tanto, mas que eu tenho interesse em reler e ver se eu continuo gostando deles depois do tempo, né? Alguns dos livros eu tenho, eles aqui comigo, estão aqui ao meu redor, como vocês podem ver. Outros não. Nem tudo eu li livro físico, alguns eu li no Kindle, mas a grande maioria deles eu emprestei da biblioteca, então toda vez que eu falar que eu peguei o livro da biblioteca, refiro à Biblioteca Municipal Origens Lessa, Biblioteca de Lençóis Paulista, minha terra natal, que é um lugar que foi minha segunda casa por muitos e muitos anos. Então vamos começar!
O primeiro que eu tenho aqui é Castelo Animado, da Diane Wynne Jones. Eu coloquei essa edição, que é a edição que eu tenho, da Galera Record. Eu li esse livro 2 vezes. A primeira vez que eu li foi em 2011 ou 2012. Não me lembro direito. É que, na verdade, sim, eu lembro de no final de 2011 eu tava fazendo um trabalho na casa de uma amiga minha, beijo, Lívia. E aí eu descobri que era baseado num livro, que eu já conhecia o filme, gostava muito do filme. Eu descobri que era baseado num livro e ela falou, é verdade, eu tenho o livro, eu te empresto. E ela me emprestou o livro, agora eu não lembro se eu li no final do ano ou se eu li no começo do outro ano, mas eu não gostei tanto do livro dessa vez, porque eu fiquei comparando com o filme e tal. E aí eu reli em 2022, no começo de 2022, né, que a Galera Record lançou essas edições novas, eu tenho o box, tá ali no armário em algum lugar. E aí eu reli no começo de 2022 e foi um dos meus favoritos do ano. Eu amei ele e ele continua um grande favorito da vida. Ele é diferente do filme, mas eu acho que eu amadureci ao ponto de que eu consigo separar. Não separar, mas tipo, eu consigo apreciar os dois, assim, do jeito que eles são. Tipo, ao invés de eu ter um produto super fiel a um livro que eu gosto, eu tenho 2 coisas que são diferentes, mas que são legais. E, gente, belíssima essa edição. Próximo é a História Sem Fim, do Michael Ende. Esse eu emprestei da biblioteca. Eu li quando eu tava no colegial, então eu tinha entre 16 e 17 anos. E eu não lembro de nada. Quer dizer, eu lembro de achar incrível. Eu lembro de ser algo muito além do que eu achava que ele seria. E eu lembro também de ter o pensamento de, meu Deus, eu acho que isso é muito complicado pra mim. Eu acho que eu queria ser um pouco mais madura. Eu acho que isso tem mais camadas do que eu tô conseguindo entender. Então é um livro que eu realmente quero reler, porque eu lembro muito pouco. Tem o filme, eu lembro que depois que eu li o livro eu fui ver os filmes dos anos 80, que são bem famosos, mas é bem diferente. A vibe é bem diferente. A essência da história, tipo, a história do filme é um pedacinho do livro. O livro tem um monte mais de coisa. E ele entra numas coisas meio que de metalinguagem, muito doida. Quero muito reler. Eu botei na minha wishlist da Amazon porque é uma edição cara, porque o miolo dela é colorida. A capa é muito sem graça. Quer dizer, hoje tem umas capas mais bonitas, mas essa edição que eu li era uma capa muito sem graça, mas por dentro a fonte era colorida, porque tem 2 narradores e quando cada um tá falando, a cor do escrito é diferente. E cada capítulo tem uma ilustração no começo. É muito bonito esse livro. Eu quero muito reler ele. Próximo, Game of Thrones. Os 3 primeiros da série de Guerra dos Tronos. Eu tenho uma história com Game of Thrones. Eles não estão aqui, eu tenho eles na casa dos meus pais, mas eu li pela biblioteca. Os 2 primeiros eu acho que eu li pela biblioteca, depois eu comprei o terceiro e o quarto eu li emprestado e o quinto eu não cheguei a ler. Mas eu dei 5 estrelas pros 3 primeiros e eu dei 4 estrelas pro Festim dos Corvos. Não, acho que foi 3, eu não gostei muito do Festim dos Corvos na época. Mas também eu inventei de ler inglês e minha fluência não era muito fluente naquela época. Foi um ano antes de eu morar fora, mas enfim, não tinha a profundidade que eu precisava. Mas eu fiquei surpresa do segundo ter 5 estrelas, porque eu não lembro de gostar tanto dele. Então, o segundo, fui emocionada. O terceiro, eu lembro que é meu favorito, então, vou colocar um favorito. E o primeiro, eu vou colocar muito bom, parabéns. Eu acho que cada um numa categoria faz sentido na minha cabeça no momento. Eu li esses livros antes de sair a série. Quer dizer, eu acho que quando saiu a série eu tava no terceiro livro já. Por quê? Porque desde muito pequena eu era muito fuçada. Eu era muito fuçada, gente. Assim, eu ainda acho que eu ainda sou fuçada. Mas eu acompanhava uma série de fantasia muito ruim do começo dos anos 2000. E naquela época, pra você assistir as coisas, tinham blogs que o pessoal fazia. E aí eles disponibilizavam um episódio, faziam a legenda, tinha notícia da série e tal. Então eu acompanhava esse blog dessa série. Que ela foi cancelada depois de 2 temporadas. Era uma coisa meio Xena, sabe? Tanto com a estética quanto com o orçamento. Enfim, só que muito menos sucesso, né? E aí, né, quando a série foi cancelada, o pessoal do blog fez lá, né, o post falando, então, gente, o blog vai acabar, não tem por que continuar, e não sei o que tem, não sei o que lá, já que a série foi cancelada. Mas olha aqui essa lista de séries de fantasias que estão prometidas aí pros próximos anos. Pode ser que tenha uma coisa muito boa aí.
E nessa lista tinha Guerra dos Tronos. Na época já tinha anunciado, já tinha uma imagem do Xambin, acho que a primeira imagem promocional que saiu. E aí falava, né, baseado numa série de livros, que é um sucesso lá nos Estados Unidos, foi publicado nos anos 90. Aqui no Brasil os livros estão chegando agora. E no elenco tem o Xambin. Eu sempre fui fã de Senhor dos Anéis, já conhecia ele, né? E, inclusive, nessa série que eu assisti, essa série de fantasia ruim, tinha 2 pessoas do Senhor dos Anéis, mas é tipo quase figurantes, mas enfim, e eram as pessoas mais famosas do elenco. Enfim, aí tinha esse negócio de Guerra dos Tronos, aí eu botei no meu radar. E aí, pouco tempo depois, eu fui na biblioteca de Lençóis e tinha o primeiro livro de Guerra dos Tronos. Aí eu falei, é meu momento. Eu não lembro se foi 2010 ou 2011 isso, porque eu lembro que eu já tinha terminado o colegial, mas eu não lembro qual ano exatamente que foi. Mas foi nesse pedaço. Eu lembro que quando saiu a série, eu já tinha lido pelo menos o primeiro livro. Talvez eu tivesse no segundo. Mas eu lembro muito de ler esses livros no ônibus, indo pra faculdade ou indo pro cursinho, que eu fiz cursinho. Eu fiquei 7 anos indo e voltando de Lençóis pra Bauru pra estudar. Os 3 anos do colegial, 1 ano do cursinho e depois mais 3 anos e meio da faculdade. Até eu me mudar de fato pra Bauru. Então, nesses 7 anos, eu lia muito no ônibus, muito. Muito desses livros eu vou falar, eu lia no ônibus, quer dizer que eu lia no fretado ou eu lia no intermunicipal, né? Porque às vezes eu ia de fretado, mas de vez em quando ou eu precisava ir mais cedo, ou eu voltava num horário diferente, e aí eu voltava com o intermunicipal, que era horrível, mas enfim. Então eu lembro muito de carregar pra cima e pra baixo esses livros gigantescos, porque eles são enormes. Essas edições da Leia, as folhas são muito grossas, eles são muito absurdos de grande. Eu nem trouxe. Eu tenho, acho que, o segundo e o terceiro na casa dos meus pais, eu nem trouxe pra Bauru, porque eu não tenho nem onde colocar de tão grande que eles são. Eu trouxe um, que tá mais pro final da lista, que eu vou mostrar o tamanho pra vocês, e eu nem sei onde que eu deixo ele. Eu deixo de peso de papel, por tão grande, não precisa ser tão grande. Mas enfim. Dentro de Te Ver o Mar, da Inês Pedrosa, é um livro que eu li em 2021, se não me engano. Eu gostei bastante. Muito bom, parabéns. Não sei se é um grande favorito, mas é um livro que eu gostei muito. Essa edição tá esgotada, eu li no Kindle, né? Eu li o e-book, mas é um livro meio raro, assim, de achar. E eu gostei bastante dele, então, muito bom, parabéns. Não chega a ser um favorito, mas é um excelente livro. Em 2004, teve a minha fase Agatha Christie. Isso mesmo, gente, 20 anos atrás. Eu tinha 12 anos. Talvez tenha sido um pouco 2005 também, que eu tinha uns 12, 13 anos. Foi a época que eu descobri a Agatha Christie e eu fiquei obcecada. Eu apareci em casa com um monte de livro escrito assassinato. Minha mãe começou a ficar um pouco preocupada. Eu li muitos livros da Agatha Christie com essa tenridade. E o único que eu dei 5 estrelas é o caso dos 10 Negrinhos, que hoje ele é reeditado com o título de Não Sobrou Nenhum, né? Porque, enfim, é um título um pouco controverso. Existem outras controvérsias sobre algumas reedições de edições da Agatha Christie, mas não vou entrar nessa tangente aqui, porque eu não tenho tempo pra isso. Mas o fato é que esse é o livro mais aclamado, no geral, da autora. Foi o livro que eu mais gostei. Eu não reli ele. Quer dizer, eu acho que eu reli quando eu era adolescente, mas eu vi uma minissérie que é baseada nele, eu gostei. Não tenho vontade de reler também, porque eu meio que lembro o twist. E eu acho que a nota tá certa, então vou colocar em muito bom parabéns, porque o que eu lembro dele, eu lembro com carinho, é um livro bom, é um livro que ele tem o plot twist, não no meio, mas tipo, acontece tanta coisa que você fica meio eletrizado, que é uma coisa dos livros da Agatha Christie que eu lembro, de ficar um pouco entediado no meio deles. De tipo, tem o começo e você fica, ai meu Deus, quem matou? E aí tem o meio, onde um monte de coisa acontece, nem tudo é relevante. E aí, quando faltam umas 20, 30 páginas, tem a revelação. Então, dependendo do livro, dá até pra pular umas páginas, que você não perde nada. E esse livro, não. Esse livro, ele é legal do começo ao fim. E o twist dele meio que não vem exatamente no final. É uma coisa que acontece um pouco antes. Então, é uma dica. Se você for ler só um livro da Agatha Christie, leia esse. Eu li Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, também no colegial. Eu tinha entre 15 e 16 anos. Foram livros bastante transformadores na minha vida. Principalmente em questão com a minha questão com a religião, que é um relacionamento conturbado que eu tenho, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Mas foi um livro que
Acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que despertou meu pensamento crítico, sabe? Com algumas coisas através de livros. Eu dei 5 estrelas pro primeiro e pro segundo, e dei 4 estrelas pro último livro. Eu lembro de gostar mais do segundo, que é A Faca Sutil, mas eu não lembro tanto da história, né? Eu comecei a reler A Bússola de Ouro uns 2 anos atrás, por causa da série da HBO, que eu gosto muito da série da HBO, e também por causa de um projeto pessoal que acabou não dando muito certo. Desculpa, Camila. Eu gosto bastante, não sei se são favoritos, mas eu vou colocar os dois em muito bom parabéns, porque eu acho que é onde eles merecem ficar. Depois vem A Casa do Marcerulho, do T.J. Clooney. É um livro recente, eu não lembro quando ele foi publicado lá fora, mas aqui no Brasil ele chegou em 2022. Eu sei que eu li ele ano passado, eu gostei muito, entrou pra minha lista de favoritos do ano passado. Eu gostei bastante dele, mas assim, tem algumas coisas, algumas resoluções que eu talvez não ame, assim, do jeito que foi resolvido, mas é um livro muito, assim, de quentinho no coração, sabe? Então, vou deixar em muito bom, parabéns, porque é muito bom, parabéns. Depois veio Persepolis, que eu tenho ele aqui, só que eu não achei. Quer dizer, eu acho que ele tá no canto dos quadrinhos, porque eu tenho um canto onde ficam os quadrinhos, e eu acho que tá lá enfiado no meio, e eu não tive coragem de tirar, porque tem uns livros meio pesados ali. Mas Persepolis é um favoritos. Eu li ano passado, se não me engano. Eu já vi o filme, gosto muito do filme. O filme é bem fiel ao quadrinho, é um drama de amadurecimento, é biográfico com a história da autora, tem um traço bonito e é maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia ler Persepolis, da Marjane Satrapi. Aí aqui chega a minha fase Percy Jackson. A minha fase Percy Jackson foi tardia. Quer dizer, não tardia, mas quando o Percy Jackson ficou famoso, ficou grande, eu já era mais velha. Eu acho que eu já tinha uns 20 anos. E eu lembro da minha prima vir com esses livros e vir com o negócio do Percy Jackson. Ela tava toda feliz, viciada nos livros. E feliz de trazer uma recomendação pra mim também, né? Que era sempre eu que tava com o livro debaixo do braço e que trazia os livros e tal. E aí ela falou desse livro, ela me emprestou, eu li todos os livros emprestados dela. Beijo, Vi. E eu gostei muito, tanto que são 5, né? E eu dei 5 estrelas pro primeiro, pro terceiro, pro quarto e pro quinto. Só que eu não lembro de nada, de nenhum deles. Tipo, eu lembro de uns flashes. Eu acho que eu lembro de algumas coisas do Ladrão de Raios por causa do filme, que depois veio o filme, né? E filme horroroso. Enfim, eu nem vi o segundo filme, que eu sei que teve um filme do Mar de Monstros, mas eu não gostei tanto do Mar de Monstros. E depois teve a série da Disney que eu não cheguei a ver, porque... Não sei por quê, não cheguei a ver. Então, assim, não lembro de nada, mas não digo isso de um jeito ruim. Eu lembro que eu gostei bastante. Eu li os 5 livros no espaço de um mês, o que é um sinal de uma obsessão, claramente. Mas eu também sentia que eu tava um pouco mais velha, assim, sabe? Eu lendo eu achava muito legal, mas eu ficava, tá, mas eu não sou público-alvo. Se eu fosse mais nova, eu ia gostar muito mais. Eu ia estar tão animada quanto minha prima tava, por exemplo. Minha prima é 4 anos mais nova que eu. Mas eu, ali no alto dos meus 20 anos, super madura, eu já tinha uma noção de que era um livro um pouco infantil pra mim. Mas isso não me impediu de dar 5 estrelas pra todos esses livros. Próximo é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Eu li esse livro no alto do hype dele, foi em 2020. Foi um dos livros, né, da minha volta, por assim dizer, ao mundo das leituras. Eu gosto muito dos detalhes dessa edição. Eu gosto muito da cor da capa, eu gosto muito de detalhe de ser verde aqui dentro. Eu acho essa edição linda, a textura da capa é maravilhosa. Uma pena que tem cara de que vai encardir. Ele tá com algumas marcas de uso, né? Porque foi um livro que foi lido, né? Enfim. E gosto muito, é um favorito da vida. Jonathan Strange e Mr. Norrell. Vocês já ouviram falar desse livro? Pois é. É um calhamação gigantesco. Livro pesado, ele tem 820 páginas, capa branca que já tá um pouco encardida, porque esse livro ele foi um presente do meu ex, tá aqui com dedicatório e tudo. Mas enfim, pelo menos eu sei que eu li ele em 2013, esse livro andou muito comigo também, outro desses livros gigantescos que andaram comigo pra cima e pra baixo, levei muito ele, dá pra ver que ele é um livro que passou por poucas e boas na minha mão. E eu não lembro quase nada dele.
Nossa, hoje em dia eu pego isso aqui e eu falo nunca que eu ia ficar andando pra cima e pra baixo com isso. Que bênção que é ter o Kindle, né? Que maravilha a tecnologia. Mas enfim, eu não lembro de nada. Mas eu queria reler. Então, vai ficar aqui nessa categoria, porque eu lembro de gostar muito. É uma fantasia adulta, no sentido de ser com personagens adultos, que era uma coisa que eu nunca tinha lido antes. Eu nunca tinha lido naquela altura da minha vida, em 2013, que eu tinha 21 anos. Eu nunca tinha lido um livro de fantasia onde os protagonistas não eram adolescentes ou jovens adultos. Aqui são dois homens mais velhos, eu acho que eles têm uns 40, 50 anos, e isso faz parte, né, da história, eles terem essa idade. Então foi a primeira vez que eu vi isso. Essa autora é a mesma autora de Piranesi, que saiu alguns anos atrás e foi meio hypado, assim. E é o segundo livro. Ela escreveu esse livro, depois escreveu Piranesi. Tem uns 10 anos aí entre eles, mas enfim. Escreve aqui nos comentários se você lembra desse livro. Kindred, da Octavia Butler, é favorito. Eu li ele em 2020 ou 2021, não lembro. Gostei muito, muito, muito. Pesado, triste, tem várias coisas, mas um livro excelente. De drama histórico, com um quesinho de viagem no tempo e muitas questões raciais nos Estados Unidos. Ele foi escrito nos anos 70 e não parece, tanto que eu levei um choque quando eu descobri. Eu achei que ele estar nos anos 70 era uma escolha estética, mas depois eu descobri que não, ele foi escrito nos anos 70, é um livro contemporâneo da sua época. E eu não senti isso. Nossa, é uma narrativa super, super fluida, temas continuam atuais, muito bom. Chegamos agora na parte de Tolkien. Eu li Senhor dos Anéis em 2006, já comentei. Eu estou relendo nesse momento Senhor dos Anéis, tanto que, ó, eu tô na metade da metade das duas torres, porque eu tô lendo nessas edições britânicas, que elas são divididas por tomo, né? Então cada livro tem 2 tomos. Então é mais fácil de ler porque ele é mais fininho, né? Eu tô no meio de um capítulo que eles estão no Abismo de Helm. Aí eu tô fazendo anotações e tal. Mas quando eu li pela primeira vez, eu dei 5 estrelas pros 3. Eu reli agora a Sociedade do Anel, eu terminei em fevereiro, eu acho. Eu mantive os 5 estrelas. E eu acho que vai ser 5 estrelas tudo, sabe? Pelo que eu lembro, pelo que eu revejo anualmente nos filmes, pelo que eu tô tendo de experiência de ler em inglês agora, as palavras que o Tolkien pensou. Favorito, não tenho que falar. Por muito tempo, quando me perguntavam qual era meu livro favorito, eu falava que era Senhor dos Anéis. Aí eu resolvi reler porque eu queria ver se continuava e tudo que eu tenho lido só comprova que sim, é o meu livro favorito, assim como é meu filme favorito. Agora, o Silmarillion tá aí, é um surto completo. Eu li ele na biblioteca, mas eu tenho ele aqui, depois eu comprei. Comprei em 2009. Era uma época que eu anotava nos livros quando eu comprava. Gente, página branca, que surto, né? Que coisa, que momento que era esse momento da antiguidade de livros com páginas brancas. Esse livro eu usei mais pra consultar, ler mesmo, eu li a versão da biblioteca. Não tem anotações, que nessa época eu não fazia anotações, mas hoje em dia eu preciso colocar uns marcadores aqui pra ter um acesso rápido a alguns temas, né? De fazer algumas pesquisas rápidas, mas 5 estrelas de jeito nenhum. O Silmarillion pra mim é uma enciclopédia. Vou falar que fui emocionada. Os Filhos de Húrin eu comprei na época que saiu, né? Porque foi o primeiro de uma leva de vários livros que o Christopher Tolkien, né? O filho do Tolkien, que tava cuidando do espólio dele na época, tava organizando alguns capítulos de Silmarillion, alguns capítulos de Contos Inacabados, estava expandindo eles pra histórias completas, pra romances, né? Porque isso aqui é um livro com começo, meio e fim, um romance, né? E esse aqui acho que foi o primeiro. Depois teve do Barirutim, teve a Queda de Gondolin, teve vários outros que eu não acompanhei mais tanto, porque eu era muito fã de Tolkien. Adolescente, eu acompanhei bastante até, sei lá, 2012, mais ou menos. Depois eu dei uma parada porque a faculdade me consumiu e eu não conseguia mais. Esse aqui eu comprei em 2012. A edição é de 2011, eu comprei esse aqui em 2012. Anotei aqui. Também página branca. Também da Martins Fontes. Todos os livros do Tolkien que eu li na Martins Fontes. Inclusive, essa capa ali que eu li a trilogia, se eu encontrasse por um preço bom, eu compraria. Porque eu tenho muita nostalgia por ela, apesar de ter esse box em inglês. Tem umas ilustrações aleatórias nessa edição também. Mas eu não acho que seria 5 estrelas, não. Eu acho que eu fui emocionada. Talvez eu tenha sido generosa demais. Não, vou colocar que fui emocionada, que eu acho que seriam 4 estrelas, mas 5 estrelas.
Eu lembro que é triste, eu não lembro de muita coisa. Quer dizer, eu lembro de mais coisa do que eu gostaria dessa história. Eu lembro que tem muita tristeza, amigo morrendo, essas coisas. E o Hobbit, que é essa edição surradinha que eu tenho. Eu li algumas vezes. A primeira vez que eu li foi em 2006, na época que eu li a trilogia. Eu emprestei da biblioteca, mas não foi da biblioteca municipal, foi da biblioteca da minha escola. Era uma edição com uma capa azul, com umas formas geométricas, uma edição nada a ver do Hobbit. E eu achei no Scooby esse log e eu dei 4 estrelas. Mas depois eu tenho o log com essa edição e eu dei 5 estrelas, que são a quantidade de estrelas que o Hobbit merece. Essa edição eu comprei na época que tava saindo os filmes, tanto que ele tem a capa, né, do filme do Hobbit. Mas eu li algumas vezes, eu acho que cada vez que saía o filme do Hobbit, eu relia, meio que pra lembrar. Eu não anotei quando é que eu comprei, mas eu acho que foi em 2013. A letra não é tão pequena assim, mas ele tá bem amarelado, parece que ele é mais velho do que realmente é. Tem só 10 anos. Eu acho que eu só li 2 vezes, mas mesmo assim parece que, nossa, sofreu. E é 5 estrelas e não tenho o que falar, é favorito. O Hobbit é um dos livros infantos juvenis mais legais que tem. Gosto muito. Nessa época também, 2009, 2010, eu li os 4 livros das Brumas de Avalon. Eu tenho essas edições, estão na casa dos meus pais, e eu dei 4 estrelas pra todos, menos pro primeiro. Mas eu não lembro de nada. Não tenho memória de nada desse livro. Quer dizer, eu tenho sim, eu tenho memória de achar que eu era muito nova pra estar lendo algumas coisas. Não muito nova no sentido de, ai meu Deus, é muita coisa pra mim. Mas no sentido de, nossa, eu acho que tem coisa nessas entrelinhas que eu não tô sabendo interpretar. Então eu pensei, quando eu for mais velha, quando eu for uma mulher, eu vou reler. Porque é muito sobre dramas femininos e tal, sobre as mulheres da corte do Rei Arthur. Só que hoje eu tenho zero vontade de ler. Tem várias tretas com a autora. Enfim, não tenho vontade nenhuma de reler. Dragões de Éter, do Rafael Dracon, era uma trilogia. Depois eu fui pesquisar e descobri que saiu um 4º livro em algum momento que eu não fiquei sabendo. Eu li esses livros também da biblioteca. Eu acho que foi foi em 2011, porque eu lembro que eu tava tirando carta. Porque assim, quando eu fui tirar carta, fazer a prova prática de carro, tinha que todo mundo ir lá no negócio da baliza e não tinha hora, não tinha nada. Todo mundo tinha que ir lá 8 horas da manhã e ficava chamando um por um pra fazer a baliza. E aí todo mundo tinha que fazer a baliza. Acontecia, sei lá, uma vez por mês na cidade. Aí vinha todo mundo que tava esperando ter prova, então tinha aquele monte de gente. E aí ia um por um na baliza, fazia a baliza, depois tinha que ficar por perto, que depois ia fazer a prova de fazer o circuitinho na cidade. Mas eles não falavam, tipo, vamos fazer de manhã a baliza e à tarde o circuito. E depois, né, se você fizer a baliza... Não. Bagunça. Todo mundo fazendo baliza, aí depois quem tem que ficar esperando, aí depois viu que não ia dar tempo de fazer tudo de manhã, manda todo mundo embora pra almoçar, volta daqui 2 horas, depois faz o circuito, enfim, fiquei enrolado o dia inteiro com isso, e aí eu levei o livro a tiracolo, e eu lembro muito claramente que eu tava lendo o segundo, ou o primeiro, não lembro se era o primeiro ou se era o segundo, eu sei que eu tava lendo um livro da série do Dragões de Éter, e eu terminei ele. Aí, na pausa do almoço, eu fui na biblioteca, eu troquei, peguei a continuação e voltei pra lá. Eu fui pra casa almoçar, claro. Lençóis é uma cidade pequena, dá pra fazer tudo isso em 20 minutos. E voltei pra lá, pra fazer o resto da prova. E nesse meio tempo eu li, sei lá, muitas páginas. E aí eu contei pra minha mãe ficou brava. Tipo, por que você ficou lendo? Porque você não ficou conversando, não tinha ninguém não tinha ninguém conhecido pra você conversar. Eu falei, até tinha uma outra pessoa que conhecia de vista, mas... Eu li 300 páginas, eu li em um dia, o que eu leria numa semana, assim, com aquela rotina que eu tava. Então, foi ótimo pra mim. Mas, enfim, então eu lembro que eu li em 2011, mas eu não lembro de mais nada. Eu não sei se eu tenho vontade de ler. Eu lembro de gostar, mas eu não sei se faria meu gosto de hoje em dia. Eu só dei 5 estrelas pro primeiro, que é o Caçador de Bruxa. Depois eu li o segundo e o terceiro, e eu não li mais, porque eu achava que tinha acabado. Ela tem um encerramento, mas depois eu descobri que tem um 4º livro e... Mas fiquei feliz pelo Rafael Dracon, depois ele tá em outros projetos, ele tava fazendo Cidade Invisível e tal. É bom saber que tem gente que consegue viver de fantasia aqui no Brasil. A Invenção de Hugo Cabret eu comprei por causa do filme, na época que saiu o filme do Scorsese. Foi meu primeiro Scorsese e por muito tempo foi meu Scorsese favorito. Olha só essa confissão cinéfila, afinal, isso aqui é um podcast de filmes, né? Mas eu comprei esse livro nessa época e eu acho essa edição horrorosa, porque ele é um livro que ele depende muito
de você... É um livro muito ilustrado. E tem umas horas que é tipo quase como se fosse uma animação, sabe? Várias imagens que você vai montando. Só que esse livro não dá pra abrir, ó. Ele não abre. E tipo... Você precisa abrir pra ler, pra ver as imagens, sabe? Tipo... Ele é muito ruim. Ele tem muito pouco texto, a maior parte dele é imagem, aí tem várias páginas que as imagens vão mudando, quase como se fosse um storyboard. E ele tem esses cantos pretos, ele tem essa lateral, né, preta, porque os cantos das páginas são pretas, mas é um livro super... Ó que esquisita essa escola aqui. É uma edição muito porquinha. Da SM? Que editora é essa? Eu tô folheando ele agora e, gente, que legal que esse livro, mas uma pena que eu não consigo folhear direito porque eu não consigo abrir ele direito. Nem sei que editora é essa. O livro foi escrito pelo Brian Selznick, que ele é um artista também, se não me engano. Então, é ele que fez as ilustrações do livro. Eu gosto muito do filme. E aí eu comprei essa edição. Eu não lembro se eu paguei caro ou barato. Não lembro se tinha outra edição. Não sei se teve outra edição desse livro. Mas essa particularmente eu acho tenebrosa. Mas o livro, eu gosto do livro. Eu só não sei se são 5 estrelas. Eu acho que eu fui um pouco emocionada. Mas eu acho que eu gosto mais do filme. Porque o filme eu consigo ver tudo, sabe? Enquanto no livro eu preciso forçar a lombada a quebrar pra eu conseguir ver as imagens. Você no Fim do Caminho é um livro do Neil Gaiman. Eu ia falar, eu acho que ele é mais recente, mas assim... Quando eu falo recente, eu quero dizer, sei lá, 2014, 2015, que eu acho que foi nessa época que eu comprei, que eu li. Eu li logo que eu comprei. E eu gostei muito desse livro. Eu acho que é o único livro só do Neil Gaiman que tá aqui nessa lista. Tem algumas outras coisinhas que eu vou falar aqui. Mas enquanto livro romance só dele como escritor, acho que é o único que eu dei 5 estrelas. Eu já li muita coisa dele. Eu tenho algumas questões com ele enquanto escritor. Acho ele como pessoa, parece uma pessoa bem legal. Como escritor, eu acho que ele tem bons conceitos, execução depende, mas aqui eu acho que ele conseguiu encontrar um equilíbrio bom do universo fantástico, de contar a história dele e de trazer as reflexões. É um livro muito sobre envelhecer e sobre o que nos liga à infância e o quão importante é manter esses laços e quão importante é deixar esses laços também. Mas não lembro demais dele pra ser um favorito, então muito bom, parabéns. Ainda na parte do New Gaiman, está aqui o segundo volume das edições definitivas do Sandman. Eu acho que eu li o volume 1 e o volume 2 dessas edições, que são aquelas grandonas, sabe? Que tem vários volumes do Sandman. Eu peguei na biblioteca de Lençóis. Pois é, eu falei que era uma biblioteca muito boa. Mas eu não lembro de absolutamente nada. Eu até fiquei com vontade de reler Sandman na época da série. Porque nem ver a série me fez lembrar das histórias em quadrinho. Por mais que, tecnicamente, tudo que teve na série eu, teoricamente, já li. Porque quadrinho, pra mim, tem que ser no livro físico, sabe? Ler quadrinho digital é muito ruim. E essas edições são muito caras. E aí ficou pra próxima, né? Belas Maldições é um livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Eles escreveram juntos. Originou a minissérie que depois virou série do Prime Video Good Omens, com o David Tennant e o Martin Sheen. Michael Sheen. Confundo os atores, mas enfim, vocês sabem quem é. Esse daqui eu comprei em 2013, essa edição. Eu li pela primeira vez em 2013 e eu reli na época que saiu a série, a primeira temporada, né, que era uma minissérie. E eu acho que eu já comecei a reler ela em alguns outros momentos também. É uma edição que tá bem judiada. Apesar que é uma edição de bolsa, as edições de bolsa elas já ficam bem judiadas com uma lida só. E eu amo esse livro. Eu acho ele incrível, eu gosto muito da série. Eu gosto muito do Crowley e do Zerafali. Eu não gosto muito das crianças. Tem uma parte das crianças aqui do Anticristo. Não sou tão fã da parte do Anticristo. Mas quando tem o Crowley, quando tem a Zerafali, eu amo. Eu acho que é por isso que eu gostei da segunda temporada de Good Omens, porque é basicamente uma grande fanfic dos dois. E é um favorito da minha vida, esse livro. Eu acho que é o meu livro favorito do Neil Gaiman. Terry Pratchett, quase. Porque vamos fazer esse gancho aqui e falar de Discworld. Eu acho que eu já li uns
12 ou 13 livros do Discworld e tem 6 aqui que eu dei 5 estrelas. Reaperman, não achei essa capa no Google com uma qualidade boa pra colocar aqui, mas eu li ele físico nessa edição. Eu amo essas edições da Golians, de capa dura, com essas ilustrações, porque eu não gosto das ilustrações clássicas do Discworld, que também são as ilustrações que vieram pra cá. Eu não sei, tem uma coisa de clássico, de pulp no estilo, o que eu respeito, mas eu acho essas edições muito mais bonitas. E Reaperman, eu acho que é meu livro favorito do Discworld. Eu adoro a parte do Morte, né, que a personificação da Morte é uma figura masculina, que é um personagem no Discworld. Eu gosto muito dos livros dele, e esse aqui me emocionou muito porque, não sei, eu gostei muito desse livro. Eu li ele em 2022, se não me engano, ele foi um dos meus favoritos do ano. E é um livro que não precisa ter lido nenhum outro do Discworld. É interessante ler Morte, que tá ali, é o próximo que eu vou falar. Mas é um excelente livro de emocionar, assim. Eu fiquei muito emocionada lendo esse livro, porque ele fala muito sobre tempo e sobre como a gente usa o nosso tempo e sobre a nossa percepção do tempo e tal. Então é um favorito da vida. Depois vem o Aprendiz de Morte, que eu acho que eu li digital, mas tem essa capa aqui também. É uma ótima porta de entrada, gente. Se vocês não sabem como começar Discworld, comecem pelo Aprendiz de Morte. É muito bom, parabéns. Não vou colocar em favorito, mas é um excelente livro. Aí tem Eric, que é esse livrinho minúsculo. Nem sei se dá pra ser considerado um romance em si, que ele tem acho que 120 páginas. Eu li ano retrasado, se não me engano. É do Reese Wind, que é a parte que eu menos gosto do Discworld, né? Porque tem várias minisséries que acompanham personagens ou grupos de personagem. E tem o do Reese Wind, que eu não gosto, porque eu não gosto do Reese Wind, mas esse livro me fez gostar do Reese Wind. E só que assim, eu acho que eu fui emocionada em dar 5 estrelas, porque eu não acho que, sei lá, não é um livro 5 estrelas. Eu acho que é um livro 4 estrelas. Porque assim, tem muita coisa nos livros do Terry Pratchett que me pegam. É que vários deles são difíceis de engatar. Até você se acostumar com o ritmo, com o tom, com o universo, com os personagens, demora um pouco. Depois que vai. E no final, fecha de um jeito tão legal. Todos os livros do Terry Pratchett, eu acho que eles encerram de uma maneira maravilhosa. Ele é muito bom pra escrever final. Então, às vezes, você tá gostando da leitura e chega um final que te emociona, que você acha incrível. E aí você fica, nossa, realmente é um livro de 5 estrelas. Foi o que aconteceu com isso aqui. Não é um livro de 5 estrelas, mas eu dei 5 estrelas na emoção. Equal Rights, ou Direitos Iguais, Ritos Iguais, como ficou no português aqui no Brasil, é o primeiro livro da série das bruxas, mas ele é um livro que ele é um pouquinho descolado da história principal das bruxas. Então dá pra ler ele e depois continuar, ou dá pra pular ele e começar pelo Weird Sisters. Mas eu gosto muito dele. Apesar de que acontecem algumas coisas aqui, você fala, nossa, isso vai ter consequência na frente. E não tem. E aí você fica, ué, mas aconteceu toda aquela história do Equal Rights, pra quê? E aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Mas eu gostei muito desse livro. Eu acho que é um favorito também, acho que é um dos meus favoritos das bruxas. Seguindo, né, tem o Weird Sister, que é o Estranhas Irmãs. Esse eu li no Kindle, por isso tá essa capa aqui. E também porque eu não achei a capa dessa edição. É bom, mas eu acho que eu gosto mais de Equal Rights, então vai ficar aqui em muito bom parabéns. E pra fechar essa parte de Discworld, um chapéu cheio de céu, que eu tenho não uma, mas 2 edições dele. Eu comprei sem querer. Eu tenho a versão em português, que foi a que eu li, que é um chapéu cheio de céu, da Bertrand. E eu tenho a edição gringa de bolso, que é o A Hat Full of Sky, que tá aqui, novíssima, a lombada, novinha de tudo. Eu adoro esse livro, ele é o segundo da série da Tiffany Dolorida, o primeiro é Pequenos Homens Livres, que eu dei 4 estrelas, também excelente. Eu também tenho as edições em português e inglês aqui, mas é por outros motivos, é porque eu comprei a edição em inglês, e eu li pela edição em inglês, e depois quando saiu aqui eu comprei pra ter as 2 edições bonitinhas, porque eu tenho esperança de que a Bertrand lance esses livros, pelo menos a série da Tiffany, que a Bertrand traga na ordem certa, né? Porque é uma edição bem bonitinha, ao contrário das outras edições da Bertrand do Discworld, que são meio feias, mas essas edições da Tiffany são muito bonitinhas, são muito bem feitas, tradução excelente.
E, e é uma delícia, é infanto-juvenil, mas é uma delícia esse livro. Nossa, como que eu me emocionei, eu chorei no final. E, tipo, não foi porque aconteceu coisas tristes, mas porque as palavras são tão bonitas. E então, O Chapéu Cheio de Céu é um grande favorito. Pequeno Príncipe, kkkk, fui generosa. Não vou falar mais nada sobre isso. Hoje em dia eu sou uma hater de graça do Pequeno Príncipe, mas enfim. Aí agora tem 2 livros da Chimamanda, que é Hibisco Roxo e Americaná. Eu li os 2 meio próximos. Eu acho que Hibisco Roxo eu li no final de 2020 e Americaná eu li em 2021. Eu gosto mais de Hibisco Roxo. Hibisco Roxo é um favorito. E Americaná é um muito bom, parabéns. É um excelente livro. Os 2 livros são excelentes. Mas eu gosto mais de Hibisco Roxo. Também li os 2 digitais. Aí tem A Batalha do Apocalipse, do Edward Sofort. É uma fantasia nacional. Que eu tenho esse livro, mas eu acho que tá na casa dos meus pais. Se eu não doei, tá na casa dos meus pais. E eu não lembro de nada. Eu sei que ela virou uma série. Sei que tem outros livros dessa série. Eu lembro de ter gostado, até porque eu dei 5 estrelas, né? Mas, tirando isso, eu não lembro de mais nada. Morro dos Ventos Vivantes eu li no começo do ano passado, li digital. É maravilhoso, é um favorito. Eu acho que entre os clássicos que eu li, é o que eu mais gostei. E, enfim, é maravilhoso esse livro. É uma grande fofoca de qualidade, um diz que me diz, uma briga generalizada. Excelente. Daí que chegamos à parte de Harry Potter. Eu já devo ter comentado em outras edições que eu tenho uma história muito longa com Harry Potter. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Em 2001, eu li antes de sair o filme. Então, eu sou insuportável desse jeito. Eu li com 9 anos, gente. Eu pedi pra minha mãe me dar esse livro porque eu fui impactada pelo fenômeno Harry Potter. Então, nesse meio tempo, eu reli várias vezes alguns dos livros, principalmente os 4 primeiros, né? Que é o que eu tinha mais espaço, né? De tempo, né? Que quando eu comecei a ler tinha até o 4º. Então, eu li rápido e depois eu podia reler. E aí, depois, o 5º, o 6º e o 7º, eu lia conforme ia lançando. Tanto que o 7º, eu li uma tradução feita por fãs. Porque o livro sempre saía em junho, lá na Inglaterra, e chegava em dezembro a tradução. E aí eu não tinha paciência para esperar a tradução, e a internet já era uma coisa, então tinham grupos que pegavam, né, o livro em inglês e traduziam uma tradução bem assim amadora, mas eu não me importava, eu queria saber o que ia acontecer. Tanto que eu acho que a minha edição das Relíquias da Morte eu li uma vez, acho que nem uma vez inteira, que eu não conseguia chegar no final. Mas o fato é que dos 7 livros eu dei 5 estrelas pra 5. Eu só não dei 5 estrelas pro segundo e pro quinto, que eu dei 3 estrelas pra cada um deles. Eu não gosto muito do segundo, acho que é o que eu menos gosto. O quinto eu fiquei surpresa, porque eu lembro de ler ele. Mas não sei porque eu não gostei tanto, acho que é porque o Harry tá muito insuportável. Acho que são os 2 livros que o Harry tá mais insuportável, o segundo e o quinto. Mas enfim, eu não reli depois desse tempo todo. Eu acho que a última vez que eu devo ter relido Harry Potter, eu devia estar no começo dos meus 20 anos, nem isso, acho. Então faz mais de 10 anos que eu não pego nesses livros. Tenho todos eles, estão na casa dos meus pais, não trouxe pra cá. Não tenho vontade nenhuma de reler, mas eu acho que eu lembro o suficiente. É que assim, Harry Potter e alguns outros livros que eu vou falar aqui nesse episódio, eles estão num lugar que, assim, foram muito importantes pra mim. E eu respeito essa importância. E eu tenho medo de pegar pra ler agora e não gostar tanto. E talvez manchar a memória que eu tenho. Até porque, assim, querendo ou não, eu já tenho questões com Harry Potter por causa da autora, né? Não concordo com as falas dela. E eu meio que perdi o interesse de continuar acompanhando as coisas da saga e qualquer outra coisa nova que ela lance por causa dessa pessoa que ela virou, né? E assim, é a vida que segue. Tem várias outras coisas que a gente pode assistir, consumir e tal. Então, assim, o terceiro Harry Potter é o meu favorito. Então, eu vou colocar ele em favorito porque quem que eu quero enganar, né? Ele é um dos meus favoritos. O primeiro e o sexto eu vou colocar em Muito Bom Parabéns. Porque eu acho que eles são muito bons parabéns. O sexto também, acho que ele é bem bom. Ele tem um suspense, assim, que o filme não tem. Eu não gosto do sexto filme porque
O livro, ele tem um quê de suspense que você quer saber quem que é o príncipe mestiço e tal. E no filme isso nunca é uma coisa. Essa história é completamente irrelevante pro que acontece, então não gosto tanto. O Cálice de Fogo, eu acho que eu fui generosa. Eu acho que é um livro um pouco bagunçado, acontece muita coisa. Tem umas horas que é muito hahaha, comédia adolescente, piada quinta série. Depois, meu Deus do céu, o Voldemort está de volta. E o último, fui generosa demais. Porque eu não acho o último bom. Eu não acho o final de Harry Potter bom. E é isso que eu tenho pra falar. Eu não vou me estender demais aqui também no assunto Harry Potter. O próximo é Desaparecidos da Luz da Lua, que é o segundo livro da Passa Espelhos, que é uma tetralogia, é uma série de 4 livros de fantasia francesa, que eu li no ano passado. Gostei bastante, né? Quem tá me acompanhando deve ter ouvido eu falar desse livro nas atualizações de leitura. O único que eu dei 5 estrelas é o segundo. Eu gostei muito, mas assim, não é um favorito da vida. É um muito bom. Parabéns. Gostei bastante. O primeiro eu dei 4 estrelas e meia. Foi, tipo, quase. É que o começo, realmente, eu não gosto muito do começo do primeiro livro. E depois, o terceiro e o quarto, eu dei 4 estrelas, porque eu gostei. É uma série que eu gosto muito, mas não é uma favorita, assim. Quando eu penso em fantasia, eu não penso nesse livro de imediato. Mas, mesmo assim, gosto bastante. Caçador de Pipas. Olha só como estou best-sellers do New York Times hoje. Eu li Caçador de Pipas em 2009. Eu lembro disso porque eu tava no terceiro colegial e eu lembro de ler muito na escola, principalmente na época de prova, que você só ia fazer a prova e quando acabava a prova você ficava vagando pela escola procurando o que fazer. E também não tinha muita gente pra ficar conversando, porque tinha muita gente que ia embora, simplesmente ia embora e eu tinha que ficar esperando o fretado, né, porque eu era de outra cidade. Então eu lembro muito claramente de eu sentada num sofazinho que tinha no fundo do pátio, lendo esse livro e chorando porque ele me emocionou muito. Não lembro muito. Eu lembro de ficar emocionada, eu lembro de gostar muito, mas não lembro muito da história. Eu lembro que depois eu vi o filme e eu não gostei muito do filme. Não fiquei tão emocionada, eu achei uma adaptação ok, mas eu não morri de amores pelo filme, não. Mas eu gostei muito do livro, mas eu não lembro de nada. E eu não sei se eu tenho vontade de reler, mas enfim. Depois tem a duologia do Six of Crows e o Crooked Kingdom, que são livros dentro do Grishaverso, da Ali Bardugo, que eu li em 2022, eu acho, 2021, não lembro. Foi alguns anos atrás que eu tive um grande surto com o Grishaverso. E eu li, acho que todos os livros que eu encontrei dentro do universo. O único que eu dei 5 estrelas é a duologia dos Corvos, que eu gosto muito. É muito bom, parabéns. Uma história muito boa, muito bem feita, muito instigante. Também não é a minha favorita da vida, mas eu gostei muito, muito, muito. Eu ainda lembro bastante dela. Depois tem 2 livros da série da trilogia Millennium, que antes era a trilogia Millennium, agora é a série Millennium, dos Homens que Não Amavam as Mulheres. Tá ligado? O filme The Girl with the Dragon Tattoo? Então, tem tanto os filmes suecos quanto os filmes americanos. Eles tiveram origem nessa série de livros suecas, se não me engano, do Stieg Larsson, que foi um autor que ele faleceu prematuramente. Ele escreveu a trilogia e aí ele faleceu. E aí depois um outro escritor continuou a série, mas eu só li os 3 que o Stieg escreveu, não li o resto. E esse foi o primeiro livro adulto que eu li na minha vida. Eu tinha 19 anos. Eu lembro que eu tava no cursinho, e eu lembro de ler no ônibus do cursinho, e eu lembro de ficar muito chocada, porque ele é um livro adulto. Ele é um livro violento, ele é um livro que tem bastante coisa de caráter sexual, e foi muito choque pra mim, porque assim, eu tinha 18 anos, mas a minha cabecinha eu era um pouco mais nova. Foi bastante chocante algumas coisas pra mim, tanto que eu não tive coragem de ver os filmes, porque eu fiquei um pouco impressionada com algumas cenas do livro. Assim, hoje eu acho que não tanto, né? Mas na época eu fiquei bastante impressionada. Mas eu gostei bastante. Eu lembro que o 2 eu gostei mais porque ele é mais dinâmico, porque ele já começa ali. Tipo, o primeiro ele é fechadinho, ele tem a história com começo, meio e fim. Aí o segundo é uma continuação, e o segundo termina em cliffhanger, e aí tem o terceiro. O segundo e o terceiro eles acontecem um seguido do outro. E eu lembro de não gostar tanto do terceiro, de não gostar tanto quanto acabou. Mas, tirando isso, eu não lembro de mais nada. Não tenho memórias, além das cenas que me chocaram. Não lembro muito mais. Eu lembro que tinha um mistério, mas não lembro qual era o mistério, não lembro qual era a solução do mistério.
Não lembro de nada. Eu só lembro das sensações que ele me causou, das coisas que eu pensei, de ser uma porta pra mim de literatura adulta e tal. Mas em questão de falar, não, realmente é muito bom, não lembro. Depois tem 2 livros do Carlos Ruiz Zafón, o A Sombra do Vento e o Marina. A Sombra do Vento eu li em 2018, acho que foi, 2017. Na verdade, assim, eu comecei a ler ele antes, eu acho que em 2012, 2013. Só que eu não terminei, e aí depois eu peguei ele pra ler do começo e terminei, acho que foi em 2018. Eu lembro que eu já tava aqui em Bauru. Acho que foi o único livro que eu li em 2018, assim, que eu terminei. Ou 2017, não sei. É um período meio confuso na minha memória. 2017, 2018, 2019. Eu confundo um pouco o que aconteceu em cada ano. Mas o fato é que esse livro é incrível, incrível. Eu fico muito chateada, porque os livros do Zafón têm umas capas muito feias aqui no Brasil. Tipo, não que seja feia, mas tipo, ela não é interessante. Você olha pra esse livro, você tem vontade de pegar ele pra ver? Então, sem falar que é branca, ela tá um pouco encardida aqui, ainda que eu limpei ela aqui atrás também. Ainda que eu dei uma limpada nela esses tempos atrás com acetona, que eu vi em algum lugar que pra alguns tipos de capa funcionava. Eu tentei, funcionou um pouquinho, não muito, também desbotou um pedaço aqui da capa. É um livro que viajou comigo, que ele foi um pouco judiado nesse meio tempo, né, de andar pra cima e pra baixo dentro da bolsa. Mas eu gostei muito, e eu queria reler, isso que é o pior. Eu lembro de muita coisa, mas não lembro de tudo, mas eu queria muito reler porque eu queria continuar com a série. Que tem outros livros que eles não são exatamente continuações, eles acontecem nesse mesmo universo, tem personagens que se interligam, então é legal ler na ordem pra você conhecer os personagens, mas que dá pra ler sozinho também. Mas eu queria muito reler porque eu lembro de gostar muito. E aí, eu li Marina no começo do ano passado. E Marina é meio que A Sombra do Vento pra criança. Quer dizer, não pra criança. Marina é um livro infanto-juvenil, enquanto A Sombra do Vento é um livro adulto. Mas a maior diferença deles é a complexidade. Marina é um livro de 200 páginas, que ele tem uma história só. E ele não tem tanto caráter político, enquanto que A Sombra do Vento é um livro de 399 páginas, que ele tem mais coisas acontecendo, ele tem mais tramas paralelas e ele tem um pano de fundo de Guerra Civil Espanhola, então tem aquele negócio de refugiado de guerra, de perseguição, de ditadura e tal, que é um pouco mais pesada. E também tem uma parte de romance, que envolve um pouquinho de sexo, mas não é uma parte muito grande. Mas, enfim, é uma temática mais adulta, enquanto que Marina ela é um pouco mais simples, mas os 2 livros têm a mesma aura, sabe? De ter uma investigação, de ter uma pessoa jovem, curiosa, que vai fazendo pergunta e vai descobrindo coisa, e vai desvendando segredo. E tem aquele negócio da cidade, a construção, o jeito que ele descreve Barcelona. Parece quase que um lugar mágico, assim, um lugar no meio das brumas. É muito legal. A Sombra do Vento vai como favorito, Marina vai como muito bom, mas eu queria reler A Sombra do Vento pra ficar mais fresco na cabeça. Por mais que eu lembre o que acontece, queria lembrar todos os personagens e todas as relações entre eles pra ler os próximos livros, né, da série. O Menino do Pijama Listrado. Fui generosa demais. Não vou nem falar que eu não lembro de nada, porque eu lembro. Eu li ele, acho que também foi em 2009, deve estar no colegial. 2010, talvez. Peguei na biblioteca. Devo ter ficado emocionada com um final emocionante. Eu sou bastante previsível, assim. Meti um 5 estrelas, mas não daria 5 estrelas hoje. Até porque tem algumas problemáticas, mas enfim. Não vou entrar nesse detalhe. Pilares da Terra, eu emprestei da biblioteca porque eu assisti a minissérie. Novamente, uma pessoa muito fuçada. Tem uma minissérie dos Pilares da Terra que é de 2010, se não me engano. 2010 ou 2011. É uma minissérie do Stars, se não me engano. Acho que é da mesma emissora do Outlander. E eu assisti, tinha vários... Na verdade, eu assisti porque tinha o Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito, tá? Que ele faz um padre e está completamente não atraente e tal. Ele é um padre. Quer dizer, ele é um monge. Que além de ser um padre, é o padre que raspa aqui esse pedacinho da cabeça, sabe? Apesar que hoje o pessoal lembra dele como o Tom de Succession, né? Mas é o Mr. Darcy. Tem ele. Tem o Presidente Snow dos Jogos Vorazes, mas aí esse cara também tá em todos os lugares. É ele e o Lannister pai. Os dois competem pra ver quem faz mais filme. Realmente é muito difícil aposentar, né, gente? Se eles estão aí, imagina a gente. Tem também o Ian McShane, que é o cara de Deus Americanos.
E os dois protagonistas são dois atores que, na época, eles não eram conhecidos. É um dos primeiros papéis deles, mas que depois foi muito engraçado ver a carreira deles acontecer. Que é o Ed Redmayne, o Newt, do Animais Fantásticos, e a Hayley Atwell, que é a Agente Carter, da Marvel. Eles são protagonistas da série. Eu sei que eu gostei bastante da série, e aí eu fui ler o livro, e eu gostei bastante do livro. O livro, nessa edição que eu li, tem 2 tomos, porque é um livro bem grande, né? Mas é um livro só, depois saiu umas edições, né, dele grandão. E eu lembro de gostar. Eu dei 5 estrelas pro primeiro tomo e 4 estrelas pro segundo tomo, mas eu botei ele aqui mesmo assim. Mas eu não lembro de nada. Quer dizer, eu lembro que era várias coisas, né? Aquelas histórias de várias coisas acontecendo. Eu lembro que tinha uma coisa de guerra de sucessão do rei, baseada num evento histórico que aconteceu na Inglaterra sei lá, século X, alguma coisa assim, que o rei morreu sem um herdeiro homem, e aí rola uma guerra entre o sobrinho dele, que teoricamente seria o herdeiro do trono, e a filha do rei, que ela tem um filho homem, e ela tá brigando pro filho dela, que é uma criança, assumir o trono, enquanto tem esse primo dela que tá em guerra, então tem esse período de guerra. Ao mesmo tempo que tem uma outra trama com uma outra galera, né? Tem esse monge que ele tá querendo construir uma igreja nova, aí vai o cara lá construir, e aí é tipo a primeira igreja gótica da Inglaterra, gótica no sentido de arquitetura gótica e tal. Eu lembro que eu aprendi um monte de coisas de arquitetura nesse livro. O Ken Follett, ele faz bastante romance histórico com pesquisa. Então tinha vários elementos assim que eu saí pra pesquisar e parece que tava razoavelmente verídico, assim. Tem algumas coisas que coisas de sua época, tipo narrativas sendo movidas por estupros. Não sei se eu tenho vontade de reler, porque eu lembro que a personagem principal sofre um pouco, pra depois ter a volta dela gloriosa. Mas também tem o negócio de, tipo, a pessoa sofrer e ficar pobre, e depois receber uma herança misteriosa e dar a volta por cima, uma coisa meio Ana Francisca, assim. Eu acho que tinha um negócio assim também, mas não lembro direito. E também não sei se eu tenho vontade de reler. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um grande favorito das bookreads. Eu li ele em 2020 ou 2021, não lembro mais. A hora que eu voltei a ler em 2020, eu descobri as bookreads. E assim, esse livro era o que mais se falava. Hoje, talvez nem tanto, mas naquela época falava-se muitos livros, eu comprei. Gostei bastante dele. Não é uma favorita da vida, não é nossa, o melhor livro que eu já li, mas é um livro legal. Mas hoje, 5 estrelas... Talvez não. Mas ao mesmo tempo, esses outros livros que estão aqui no Muito Bom Parabéns, eu gosto muito mais do que Evelyn Hugo. Então eu acho que seria injusto colocar ela aqui em cima. Mas eu gosto bastante. Talvez hoje seriam 4 estrelas e meia. Não sei. Poliana, da Eleanor Porter, sabe? A Poliana da novela da SBT. É essa Poliana mesmo. Eu tive minha época, né? Eu li quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. E era na época que tava o Segredo. Lembra do Segredo? O negócio de mentalizar e as coisas iam acontecer. Poliana foi o meu segredo. Que foi um livro que, quando eu li, parece que abriu um terceiro olho, assim, na minha cabeça. E eu falei, nossa, se a gente for feliz, as coisas vão dar certo. E, enfim, eu entrei numa pira, assim, por causa da Poliana. Depois eu li Poliana Moça. Não gostei tanto, porque eu era criança também. Tem isso, eu tinha 13 anos, eu era criança. Eu me preocupava com essa preocupação de criança, que Poliana Moça ela tem essa preocupação de adolescente e não eram as minhas preocupações, por mais que eu achasse que eu estava quase adulta com 13 anos, né? Mas eu não estava. Então, assim, foi um grande surto da minha vida, foi um momento que eu vivi, mas passou e aí hoje eu percebo que eu fui generosa demais. Mas enfim, a gente precisa respeitar a nossa história, né? O único livro dos Jogos Vorazes que está aqui no ranking é Em Chamas. Eu dei 4 estrelas para Jogos Vorazes e 4 estrelas para Esperança, mas Em Chamas eu dei 5. Eu acho que é meu favorito. Eu gosto bastante de Jogos Vorazes, apesar de eu ter lido um pouco mais velha também. Eu li no começo dos meus 20 anos, então não teve o impacto que teve em pessoas bem mais novas, em mulheres principalmente, com, sei lá, 13, 14 anos lendo, que talvez tenha sido o primeiro livro da vida delas. Eu imagino que deve ter sido um grande impacto. Pra mim, não foi tanto, porém, foi um dos primeiros livros com protagonistas mulheres, aventuras com protagonistas mulheres. Não era uma coisa tão comum. Então, me marcou muito por causa disso. Agora é a hora da Amiga Genial, a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, que foi também um grande surto de 2022, que foi quando eu li os 4 livros.
Eu dei 5 estrelas pro primeiro, pro segundo e pro último. Eu dei 4 estrelas pro terceiro, que é o que eu menos gosto. Difícil, nossa, que difícil. Eu gosto bastante desses livros. Eu acho que o primeiro e o segundo são favoritos, grandes favoritos. Eu gosto muito do segundo, acho que o meu favorito é o segundo, porque elas são adolescentes e, nossa, quanto drama, quanta situação que poderia não ter acontecido, mas que acontece porque elas são adolescentes. E aí o último, muito bom, parabéns. Também é um bom encerramento, eu gosto do final, ao contrário de algumas pessoas que se frustraram um pouco com o encerramento. Eu gosto de como termina, mas o começo realmente não tem nada que se compara com o começo. Eu adoro, adoro, adoro A Amiga Genial. Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Não lembro, mas eu quero reler. Pois é, gente. Eu li Orgulho e Preconceito nessa ediçãozinha de bolso, naquelas versão da Martin Claret de bolso. Eu acho que eu li em 2007 ou 2008. Gente, eu era um bebê. E eu lembro de não ter gostado tanto, mas falado que gostado. Meio que pra, né, parecer ser mais inteligente do que eu era. Porque eu gostava muito do filme. Eu gosto muito do filme. Eu adoro o filme do Orgulho e Preconceito de 2005. Eu botei o DVD na minha cabeceira esses dias porque eu queria rever. E eu acho que não tinha nenhum streaming que eu tenha acesso, então eu tenho o DVD. Por que eu preciso de streaming? O livro, não lembro de quase nada. Mas é um livro que eu quero reler. Tá nos meus planos de reler ele, assim como ler outras coisas da Jane Austen. Foi o único livro que eu li dela. E eu acho que hoje eu tenho a sabedoria pra botar a cabeça na época e não ler com os olhos de hoje. E também acesso a edições comentadas e traduções um pouco mais, não moderna, mas mais fluidas, né? E edições com comentários, porque depois que eu descobri que tem os clássicos com comentários, eu não consigo ler clássico sem ter os comentários. O Guia do Mochileiro das Galáxias, eu li ele em 2005. Tá escrito aqui, gente, foi um presente de aniversário em 2005, que eu tinha 13 anos. Foi quando eu fiz 13 anos eu ganhei esse livro. E depois de muito tempo eu descobri que é a capa do filme. Eu gosto muito dessa capa, eu gosto muito desse lettering aqui do Guia do Mochileiro das Galáxias. Depois de muito tempo que eu fui ver que é do filme, porque tem os créditos aqui bem pequenininho. E eu adorei esse livro quando eu li. Tipo, eu li sem saber absolutamente nada do que era o Guia do Mochileiro das Galáxias, a importância desse livro na cultura pop. Porque aqui no Brasil ela era virtualmente desconhecida, só uma meia dúzia de nerd que conhecia nessa época. E aí tem o filme, depois de muito tempo que eu fui descobrir o filme também, e eu gosto desse filme. Eu tenho o DVD dele também em algum lugar. E depois eu fui ler os outros livros da série, e eu não acho que nenhum dos outros livros da série chegou no patamar desse aqui, porque ele tem uma boa mistura de história e conceito, porque tem a história que tá acontecendo, e aí, de repente, o livro para pro autor contextualizar algumas coisas pontuais, assim, pra contar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. E eu adoro quando ele para pra contextualizar, porque pra mim é quando o senso de humor do Douglas Adams realmente brilha, assim. E nesse livro ele tem um equilíbrio bom. No segundo também, que também tá aqui na lista, que é o Restaurante no Final do Universo, também tem um equilíbrio bom, mas depois no terceiro, no quarto, são 5 livros escritos por Douglas Adams. Depois tem um sexto livro que foi escrito por um outro cara, né? Que o Douglas Adams ele já faleceu. Ele faleceu em 2001. E aí conforme vai passando a série, eu gosto menos, assim. Conforme cada novo livro eu gosto um pouco menos. Mas o primeiro, pra mim, é o meu favorito. Eu tenho até o sexto, mas eu acho que também tá na casa da minha mãe. Mas o primeiro, realmente, é um favorito. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um favorito, apesar de eu não reler há muito tempo. Eu já reli ele algumas vezes, mas faz tempo que eu não releio. Mas ele é um favorito, enquanto que o Restaurante no Final do Universo... Talvez eu tenha sido emocionada, é que eu não lembro. Qual que eu não lembro? Porque eu realmente não lembro. Então, o Restaurante no Final do Universo, eu infelizmente não lembro, mas também não tenho muita vontade de reler. Vamos chegando na reta final do episódio de hoje. E aí estamos aqui com 4 livros das Crônicas de Nárnia. Eu coloquei essas capas porque foram as capas que eu li também na biblioteca. E foi por causa dessas capas que eu me interessei. Porque a primeira vez que eu li Crônicas de Nárnia foi em 2004. Não tinha saído o filme ainda. Eu tava na biblioteca, na parte infanto-juvenil, e tinha essa série, né? Os 7 livros com essa capa que eu acho linda. E aí eu falei, por que não ler? Só que aí eu peguei um aleatório. Acho que eu peguei Príncipe Caspian. Depois que eu fui ver que tinha uma ordem de leitura lá dentro, então depois eu li tudo em ordem. Só que assim, li em ordem começando pelo Sobrinho do Mago, que eu não sei se é a melhor coisa do mundo. Eu acho que se você for começar a ler Crônicas de Nárnia hoje, começa pelo Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi o primeiro publicado, depois pode seguir a ordem, depois volta
a ler O Sobrinho do Mago antes de terminar, porque eu acho que ele faz mais sentido depois que você ter o contexto do universo. E eu acho que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é o que mais dá um contexto do universo. Então eu li nessa época, depois saiu o primeiro filme, né, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e aí eu fiquei muito, tipo, eu já conhecia essa história, eu sei que o Aslan não morre de verdade, eu era insuportável desde muito jovem. Mas depois eu reli, quando eu era um pouco mais velha, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu reli também essas edições na biblioteca. Depois eu tinha em casa aquela edição única, sabe, que são 7 livros, eu acho que era da minha irmã. Acho que tá até hoje lá na casa dos meus pais, mas eu não gosto dela porque é um livro muito grande e porque tá na ordem. Você começa pelo Sobrinho do Mago. Eu não acho que é melhor começar pelo Sobrinho do Mago. Eu acho que é melhor começar pelo Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas enfim. E eu gostei muito e eu não tenho vontade de reler porque eu não acho que eu ia gostar hoje. Porque quando eu reli com 16 anos, eu já peguei as alegorias cristãs, que não são poucas. E aí eu fiquei, beleza, tem isso. Hoje, eu não sei se eu ia gostar tanto, porque eu peguei um pouco o lado do Tolkien dessa briga, né? Que o Tolkien e o C.S. Lewis, né? O autor dos Senhor dos Anéis e o autor das Crônicas de Nárnia, eles eram amigos, eles estudavam na mesma época em Oxford, eles davam aula na mesma época em Oxford também. E eles eram críticos do trabalho um do outro. E aí, nessa rinha de escritores, eu fico do lado do Tolkien. Então eu fico meio assim de reler Crônicas de Nárnia, porque eu lembro com muito carinho desses livros, mas eu não acho que hoje eu gostaria deles. Curioso que, por mais que eu reli, eu mudei de opinião com algumas coisas, em todas as vezes o que eu menos gostei é A Cadeira de Prata, que é o penúltimo livro, se não me engano. Eu achei chato das 2 vezes que eu li. Eu mudei de opinião, eu acho que da primeira vez eu não gostei tanto do Sobrinho do Mago, depois eu gostei mais, tanto que eu dei 5 estrelas. E da primeira vez eu gostei de Cavalo e Seu Menino, depois eu não gostei tanto que eu tirei as 5 estrelas, ficou com 4 estrelas e não tá aqui. Os livros que estão aqui é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Cáspia, né, que são os mais conhecidos, né, por assim dizer. O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro, que ele é um pouco descolado da cronologia, ele é meio que uma história de criação de Nárnia, bem Gênesis, assim. E A Última Batalha, que é o último livro, é a conclusão. A Última Batalha, não lembro de nada, mas eu acho que acabou com o Apocalipse. Sobrinho de Mago, não lembro de nada. Príncipe Cáspia, não lembro de nada. Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa, muito bom, parabéns. Eu acho que é o único que eu lembro alguma coisa é o Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa, e eu acho que é por causa dos filmes. Por mais que tenha o filme do Príncipe Cáspia, eu não revi tantas vezes. Apesar de ser o rapaz lá, o Darkling, esqueci o nome do ator, eu revi mais o Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa e eu acho que eu lembro mais desse livro também. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu terminei esse livro ontem, então ele é o mais novo aqui do clube, 5 estrelas. Eu adorei esse livro, gostei muito dele. É lindo, é tocante, é emocionante, é necessário. É um livro que eu já tava ligada que ele existia antes de ter todas as tretas da censura, né? Porque descobriram que ele era uma leitura obrigatória em algumas escolas. Aí os pais pegaram umas partes sem contexto do livro e ficaram, meu Deus, o que estão dando para nossas crianças ler? Sendo que é leitura de colegial. E, tipo, eram alguns palavrões, assim, algumas palavras de baixo calão, mas assim, vocês já leram Cortiço? É uma leitura obrigatória de vários vestibulares, ou pelo menos era na minha época. A galera gosta de fazer um pânico moral de vez em quando, assim, quando não tem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo no mundo, que nunca acontece, mas de vez em quando o pessoal gosta de achar sarna pra se coçar, sabe? Aí aparece essas coisas e fica, ai meu Deus, nossas crianças. E tipo, não é livro infantil isso aqui, é pra ser tratado em colegial. E tem muita coisa legal pra ser tratada no colegial, principalmente porque é um livro recente. Sabe? Eu lembro que uma frustração minha nas aulas de literatura do colegial era justamente os livros serem muito antigos e uma linguagem muito difícil e uma realidade muito distante da nossa. Então, ter uma coisa tão próxima, escrito de um jeito tão legal, é realmente muito bom. E é um favorito, sim. Tá recente na minha cabeça, mas é um grande favorito. E eu acabei de perceber que não tem Dom Casmurro aqui. Eu esqueci de colocar Dom Casmurro, que também é uma leitura recente. E eu também gostei muito, também iria pra favoritos. Gostei muito de Dom Casmurro, eu tô muito feliz explorando Machado de Assis. Eu li 3 livros do Machado de Assis no espaço de 6 meses, entre o final do ano passado e o começo desse ano, e tá sendo ótimo, ótimo redescobrir Machado de Assis depois de todos esses anos, principalmente agora que, né, Memórias Póstumas tá de novo no imaginário popular. Então, que tempo bom pra ler Machado, né? E pra finalizar aqui essa lista, temos esses 2 calhamaços, esses 2 livros
gigantescos, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Eu nem lembro como que eu cheguei... Eu acho que eu peguei na biblioteca. Porque o meu Nome do Vento, ele tá muito bem cuidado. Ele não parece que ele foi lido. Então eu acho que eu peguei na biblioteca. Ou eu tomei muito cuidado. Olha essa lombada. Não foi quebrada. Será que eu li sem quebrar essa lombada? Não, eu não li nele. Eu li na biblioteca e comprei. Mas O Temor do Sábio, eu li nele. Apesar que não tá quebrado também. Não tá quebrada, mas o livro tá bem sofrido. Ah, eu acho que é uma edição boa. Ah, não, ele abre bem. Eu acho que eu li os dois. Eu acho que eu li os dois aqui mesmo. Ah, não. Ela abre bem sem quebrar a lombada. Então, assim, apesar de ser uma folha gigantesca, pelo menos tem qualidade, né? Tanto que nem tá amarelada essas páginas ainda. E esse livro já tem quantos anos que eu tenho ele? 2012? Nossa, eu achava que era mais recente. Eu achava que era 2014, 2015. Que eu lembro que eu comprei perto quando lançou O Temor do Sábio. Mas eu não lembro de onde que veio o meu interesse em ler essa série. Não lembro onde que eu ouvi falar. Eu só lembro de ler. Assim, eu amei esses livros. Só que o autor não termina a série. Tem um outro livro que é A Canção do Silêncio, A Melodia do Silêncio, alguma coisa assim, que é um livro intermediário. E eu acho que saiu alguns contos que eu não fui atrás de ver. Mas o terceiro livro não sai, que supostamente é uma trilogia e já faz mais de 10 anos que não tem notícia. Então, assim, o Patrick Rothfuss e o George R. R. Martin pode dar as mãos e sair correndo. Porque, na verdade, eu acho que é isso que eles fizeram. Mas o fato é que teve uma época que eu falava que eu gostava mais do Nome do Vento do que Game of Thrones. Porque era a minha única referência de fantasia adulta na época, né? No começo dos anos 2000. Não tinha tanta... Quer dizer, eu não tinha acesso a tanta fantasia, alta fantasia, com essas temáticas mais adultas, com personagens mais adultos, apesar que O Nome do Vento, o cara ele é mais novo, ele deve ter, sei lá, uns 18 anos, as coisas são um pouco mais complexas, sabe? Então, ele tem uma vibe um pouco mais Game of Thrones, assim. É um pouco menos violento que Game of Thrones, mas ainda assim é nessa pegada. Então, eram as minhas referências de fantasia adulta, era esse Game of Thrones. E por uma época eu falava que eu gostava mais dessa, mas agora eu não lembro. Por quê? Porque faz mais de 10 anos que eu li. Supostamente vai ter adaptação. Faz anos também que estão falando que vai ter adaptação. Mas não sei. Então eu vou botar em não lembro, mas eu quero reler porque eu realmente quero reler. Eu trouxe esses livros da casa dos meus pais faz pouco tempo, justamente porque eu falei, nossa, que saudade, eu queria ler. Mas eu só vou reler quando sair o próximo livro. Porque se eu reler agora, eu vou esquecer. Quer dizer, eu vou ficar animada e aí não vai ter livro novo e eu vou ficar chateada. Então eu vou deixar eles bem guardadinhos. Quer dizer, muito provavelmente eu vou comprar o e-book. E aí, quando sair o terceiro livro, eu releio tudo e eu vejo se ainda é tudo isso que eu achei 12 anos atrás. Gente, 2012 é 12 anos atrás, é muito tempo, né? Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham pegado dicas, desenterrado memórias e feito julgamentos sobre a minha pessoa. Esse é o gráfico completo, né? Muitos livros continuam sendo favoritos. Muitos ainda estão na parte de muito bons. Eu coloquei poucos na parte do fui generosa demais e nenhum deles eu quis me estender muito do porquê, mas enfim, podem me amar, podem me odiar por isso. E várias coisas também que eu lembro muito pouco, que eu não lembrava da existência até eu ver essa lista. Aí eu falei, não, realmente, eu lembro do que eu estava fazendo quando eu estava lendo esse livro, mas não lembro do que é o livro em si. E botei bastante coisa na minha lista pra releitura, que sempre é bom, né? Reler, ter uma nova opinião. Foi o que aconteceu com o Castelo Animado. Eu reli porque apenas pelo motivo mais fútil do mundo ganhei uma edição bonita e eu quis comprar. E aí eu comprei, eu falei, então eu vou ter que reler, né? Porque de que adianta ter uma edição bonita e não lembrar direito da história. E aí eu reli e mudou minha vida. Quer dizer, quase. Mas é um livro que se tornou um grande favorito da minha vida, né? Obrigado quem viu ou ouviu até agora. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. A gente também tem o TikTok, é Filme da Semana tudo junto. Nosso e-mail pra contato é podcastfilmedasemana@gmail.com. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.